Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Cristiano, sou professor de anatomia. Vamos lá, mais uma vídeo aula aí pra galera aí, tá? Hoje nós vamos falar do sistema digestório, né? Mais conhecido como sistema digestivo, tá? Vamos lá. O sistema digestório, ele na realidade ele começa na boca e termina no ânus, tá? Começando na boca com duas funções básicas, a função mecânica e a função química. A função mecânica é a trituração desses alimentos através da mastigação, tá? Já a função química, quando você começa a mastigar esses alimentos, glândulas salivares começam a liberar saliva para fazer com que essa saliva se junte a esse alimento e faça a degradação desse alimento, transformando macromoléculas em micromoléculas. Para poder fazer com que esses alimentos entrem dentro das células, a partir do momento onde ele chegue no seu destino, que vai fazer essa função, tá? É difícil você pegar um caroço de feijão, por exemplo, e colocar ele dentro da célula. Agora, esse caroço de feijão triturado, amassado, babado, você consegue pegar ele em micromoléculas e fazer com que ele entre dentro da célula, tá? Então, a partir do momento que esse alimento já está mastigado, triturado, amassado e babado, nós vamos engolir esse alimento, tá? E esse ato de engolir nós damos o nome de deglutição, tá? A partir do momento que você faz essa deglutição, esse alimento ele chega na faringe. Na faringe, nós temos uma válvula ali que ela faz a regulação desse alimento e da passagem de ar. Nós chamamos essa válvula de epiglote, tá? Essa epiglote, quando você respira, ela fecha a passagem de ar, fecha a passagem do sistema digestório e abre a passagem do sistema respiratório. A partir do momento que você engole esse alimento, que agora na realidade já nós vamos dar nome para esse alimento de bolo alimentar, a partir do momento que você engole esse bolo alimentar, ela fecha a passagem ali de ar ali do sistema respiratório e abre a passagem do sistema digestório, para fazer com que esse alimento siga o trajeto dele normal. E a partir do momento que ele passa por essa faringe, ele chega ao esôfago, que é um tubo muscular que faz movimentos peristálticos, fazendo com que esse alimento ele vá em uma direção só. Qual a direção? A direção que é o estômago. Ou seja, qual a função do esôfago? Ligar a faringe ao estômago. Esse alimento chegando no estômago, o estômago recebe ele já amassado, triturado, esse bolo alimentar. A partir do momento que chega no estômago, nós vamos parar de chamar ele de bolo alimentar e vamos começar a chamar ele de quimo, tá? Então, a partir do momento que está no estômago, nós vamos chamar esse alimento de quimo. E o estômago, por sua vez, ele começa a produzir suco gástrico ali, que é um suco muito ácido, para fazer com que faça ainda mais essa degradação desse alimento, transformando cada vez mais esse alimento em moléculas bem pequenininhas, em micromoléculas, para fazer com que tenha absorção, uma boa absorção no nosso organismo, tá? Existem bactérias, tem pessoas que têm bactérias no estômago, que ela adora viver nesse meio ácido, tá? E essa bactéria, apesar de adorar viver no meio ácido, nosso estômago ele tem uma proteção, uma mucosa que protege esse suco gástrico para não deixar encostar na parede do estômago, tá? E essa mucosa, ela é alcalina, ela não é ácida, ela é alcalina, fazendo essa proteção do estômago junto a esse suco gástrico. E essa bactéria, por sua vez, quando ela começa, apesar de viver dentro de ambiente ácido, ela adora se alimentar dessa mucosa, desse muco alcalino. Quando ela começa escavando aquilo ali, se alimentando daquilo ali, ela começa a abrir buracos nessa mucosa, fazendo com que esse suco gástrico encoste na parede estomacal, causando feridas, tá? São as úlceras gástricas, tá? Mas enfim, a partir do momento que esse alimento já foi triturado, já caiu no estômago, já teve produção de suco gástrico, já triturou cada vez mais, degradou cada vez mais esse alimento ele é lançado ao intestino delgado. Os primeiros 25 centímetros de intestino delgado nós chamamos de duodeno, tá? Esse duodeno, ele recebe esse alimento ácido, porque ele veio do estômago. Só que ele precisa transformar esse alimento alcalino, tá? Para poder fazer com que esse alimento entre na corrente sanguínea. Então ele aciona dois camaradas, o pâncreas e o fígado.
O pâncreas, ele tem duas funções, a função endócrina e a função exócrina. A função endócrina é dentro da corrente sanguínea, tá? Dentro da corrente sanguínea, lá com produção lá de glucagon, da glicemia, enfim. Já a função exócrina é fora da corrente sanguínea. Desculpa, liberando um suco chamado suco pancreático. Esse suco pancreático, ele é encaminhado para o intestino delgado, para o duodeno, para fazer com que aquele quimo ali, que hoje agora está bem ácido, transformar aquele quimo no meio mais alcalino, tá? Balancear aquele quimo ali. E o fígado, Cristiano? O fígado, na realidade, ele através da vesícula biliar, ele libera a bile em direção ao intestino delgado também, em direção ao duodeno. Chegando ali, qual é a função dessa bile? A função da bile é como se fosse um detergente, limpar ali, esfregar ali, limpar e tirar toda a gordura daquele alimento ali, tá? E a partir do momento que você já está com aquele alimento, né, aquele quimo mais alcalino, aquele quimo sem uma concentração alta de gordura, porque foi feita uma limpeza através da bile, esse alimento ele segue o trajeto dele normal, passando ali por várias outras regiões do intestino, inclusive ali pelo apêndice, tá? Que o apêndice é a primeira parte do intestino, até chegar ao intestino grosso. Chegando no intestino grosso, tá? No intestino delgado ele já fez a absorção, o que presta ele retirou e o que não presta ele mandou para o intestino grosso. No intestino grosso ele é transformado às fezes, é uma grande concentração, uma grande absorção de água para fazer com que aquelas fezes ali fiquem meio umidificadas ali, e essa água já vem sendo absorvida desde a criação da saliva, tá? Então chegando naquele intestino grosso é a formação das fezes, que essas fezes hoje, na realidade, quando esse alimento chega no intestino grosso, ele agora já tem outro nome, ele deixa de chamar quimo e passa a chamar quilo, tá? Por isso até aquela famosa frase, né? Hoje eu caguei 1 quilo, né? Mas aquele alimento ali, quando está no intestino grosso, nós já chamamos ele, paramos de chamar de quimo e passamos a chamar ele de quilo. E no intestino grosso, ele encaminha esse alimento para a ampola retal, que vai ficar ali armazenadinho ali, até ser eliminado através de fezes no bocão chamado celite, que é o vaso da nossa casa. Tá bom, galera? Mais uma videoaulazinha aí, espero que vocês tenham gostado. Só para recapitular, então ali o sistema digestório, ele começa na boca, da boca passa para a faringe, da faringe ele passa para o esôfago, do esôfago estômago, do estômago intestino delgado, do intestino delgado intestino grosso, do intestino grosso ampola retal é eliminado pelo ânus, tá bom? Mais uma videoaula para a galera aí, obrigado, vamos lá, até a próxima, valeu!